Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Escuta o Doutor, produzido pela Unimed Campo Mourão, com o apoio do blog do Raoni, Jornalismo e Marketing. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, os benefícios, os melhores hábitos para se ter saúde mental. E para isso, estou aqui com o Dr. Rodolfo Polizelli, presidente da Unimed Campo Mourão. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado novamente, Lucas, pelo convite. Pois é, terceira vez aqui já, hein? Mas vamos ter mais 3, mais 4 e mais 5. E vamos continuando aqui. Frente, isso aí. Isso aí. Bom, para falar com a gente também, está aqui conosco ele que é nascido em Ponta Grossa, formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no ano de 2002. Tem mestrado em Ciências Médicas pela University of Southampton, do Reino Unido. É médico oncologista e cooperado da Unimed Campo Mourão desde novembro de 2017. Eu estou falando com o Dr. Carlos Augusto Albach. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigado. E continuando na nossa mesa aqui também, eu estou com ele que é nascido em Campo Mourão mesmo aqui, ele é formado em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná em Curitiba, Psicologia pela Faculdade Evangélica do Paraná, também em Curitiba, lá no ano de 2010, é especialista em neuropsicologia, a sua linha, né, dentro da área da psicologia é psicoterapia junguiana, é membro do Comitê Municipal de Saúde Mental aqui de Campo Mourão, desde 2009, e é colaborador da Unimed desde 2013. Eu estou falando de Alex Ferreira, psicólogo da Unimed Campo Mourão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Um privilégio estar aqui com vocês. Diga de passagem, né, Lucas? Profissionais de altíssimo nível. Altíssimo nível, né? E o Alex, que são companheiros ali, que tivemos muito juntos ali no Covid, pós-Covid. Estamos passando ainda por muitos desafios juntos, né? Os dois trabalham, né? Tem um trabalho junto dentro da Unimed ali, né? Querendo ou não, as especialidades elas conversam ali, né? E a gente vai falar um pouco disso mais ao longo do podcast aí, sobre saúde mental, benefícios, com o Dr. Carlos, que é oncologista e médico paliativista também. Nós vamos falar sobre a importância da saúde mental para os pacientes, para os seus familiares, e como que isso ajuda, né, nesse tratamento humanizado dos cuidados paliativos. Antes da gente começar com a nossa pauta, eu queria falar para você aí que quem acompanhou os últimos episódios aí, né, nós tivemos o primeiro e o segundo episódio, quem acompanhou, eu falei do Clube Unimed, volto a falar do Clube Unimed, que é um clube de benefícios para você aproveitar em vários setores aí de produtos, sejam eles de restaurantes, escolas, enfim, vestuário. Então, se você ficou interessado, é beneficiário Unimed, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e aproveite os benefícios do Clube Unimed. Dr. Rodolfo, a gente também tá, né, a Unimed está aí com uma campanha de vendas, né? É uma campanha muito interessante, é uma coisa que chama bastante atenção, né? 1 ano de desconto, né? O senhor poderia falar um pouquinho aí o que a Unimed está preparando? Então, qual que é a proposta da Unimed? A Unimed tem desenvolvido alguns produtos novos ali ao longo destes últimos meses. Nós fomos a campo e temos escutado muito o nosso cliente. Quais as dificuldades, quais as necessidades de cada cliente. E isso tem nos dado muitas ideias e o mercado foi acionado, né? Quem não conhece ainda, fizemos uma baita reforma do nosso mercado para melhor receber o nosso cliente. E com uma equipe capacitada para isso. E temos desenvolvido alguns produtos. Temos já o Cuide Mais, que é um produto APS, um produto porta fechada, né? É um produto de um custo mais acessível, em que o paciente tem um gerente de saúde, em que ele possa ter alguém com uma referência para ele, que é toda a cobertura exatamente igual como qualquer outro plano, né, que nós temos lá na Unimed, mas que ele possa ter um direcionamento. Então, chega lá com uma dor de peito, muitas vezes aquele paciente não sabe para quem procurar, se eu vou no cardio, vou no ortopedista, se eu vou no infecto ou no oncologista. Aí, geralmente, é um gerente que fala, não, isso aqui é um problema, pode ser um problema cardíaco, eu vou te encaminhar ao cardiologista para que faça um acompanhamento, investigação. Então, isso muitas vezes para a gente, por isso que a gente faz um plano mais enxuto, porque você consegue tirar o desperdício, os excessos que possa ter, muitas vezes, porque ele fica perdido, às vezes, né, passa por vários médicos, e ele se sente cuidado, assim como a família toda dele, é um cuidado integral. Então, esse produto que caiu muito bem tem sido um recorde de vendas surpreendente. Campo Mourão aí como uma das
singulares, uma das Unimedes do Paraná, que mais vendem plano de saúde, né? Uma das que tem se destacado na área de mercado. Temos um outro plano que é o Paraná Corporativo, que está muito em breve para sair, que é um plano que vai abranger, estamos montando em fase final já, uma rede em todo o Paraná. Então, esse paciente pode passar com os mesmos atendimentos, os mesmos serviços, a mesma qualidade em todo o Paraná, que está sendo construída a várias mãos ali, com apoio da Unimed Federação, mas que também tem uma promessa de ser um produto destaque não só Paraná, mas um produto de referência nacional. E com isso nós temos visto ali que aí o pessoal vai comprar muitas vezes a PS e fala, não, mas eu quero local, quero estadual, então a gente aumentou a nossa possibilidade de serviços ali e tem vendido, e agora que esse programa, essa campanha que nós temos agora, né, em vista de ano, que é um ano de desconto e que tem alavancado aí, o pessoal tem aquele... A gente escutava muito assim, Lucas, Carlos, mas às vezes a Unimed é cara, às vezes não é para mim. Não, né? Eles têm quebrado esses conceitos, tem produtos acessíveis, tem produto mais premiums, tem produto da maneira como encaixa no seu bolso. Todos eles com a qualidade Unimed, né? Exatamente, com a uma qualidade rede Unimed. Referenciada ampla, né? Uma rede ampla referenciada aqui na cidade, na região. São mais de 140 médicos cooperados, né, doutor? Isso aí. Recursos próprios, nós temos o hospital, nós temos o Espaço Saúde também, que é uma clínica multiprofissional da Unimed mesmo. Enfim, vários consultórios, hospitais credenciados também. Então, falando ainda desse plano aí, se você ficou interessado em ter um ano de desconto, então aponta a câmera do seu celular aqui para esse outro QR Code que está aparecendo aí na tela e garanta agora o seu desconto, mas aproveita porque esse desconto é por tempo limitado, ele vai até 18 de novembro para você fechar o seu plano, beleza? E para quem está nos acompanhando aí pelo Spotify ou pelo Deezer também, daí é só clicar no link que aparece na descrição. E aí uma das ideias, né, quando nós montamos o podcast, é trazer pessoal aqui de alto nível, que possa mostrar que Campo Mourão tem excelentes profissionais, tem uma ótima estrutura, que pode dar todo o atendimento, que não precisa sair da cidade para procurar um excelente atendimento. E hoje um papo aqui, vai ser um papo muito agradável, porque além de colegas, são amigos, né? Sim. E que vivenciaram muita coisa com a gente ali na época de Covid, e agora Setembro Amarelo, vamos falar de saúde mental. Isso mesmo, vamos falar aqui de saúde mental, benefícios, melhores hábitos, como a gente consegue, né, conciliar essa questão aí de vida pessoal, vida profissional e que acaba, né, mexendo aí, estressa um pouco a gente, como que a gente lida com essas questões. Eu quero começar com você, Alex. Eu acho que não é um achismo, na verdade. A gente tem visto aí, tem matérias, tem estudos até, que se fala tanto em saúde mental nos últimos anos, né? E o porquê tem se falado tanto em saúde mental nos últimos anos? Na verdade, saúde mental é um termo que é muito antigo, né? Só que ele tem se renovado no decorrer dos anos, né? E nos últimos anos ele tem intensificado. Por que tem se intensificado? Por causa das mudanças globais, né? Que nós estamos experimentando toda hora, né? Seja na economia, política, e agora na pandemia, né? Nos últimos anos aí. Pós-Covid, né? A pandemia que foi uma surpresa desagradável, né? Que nós tivemos ali no final de 2019 e início de 2020, né? Então ela ganhou ali, digamos, um espaço maior, né? Essa necessidade, ela está exigindo mais dos profissionais de saúde mental. Só que lá atrás, né? Nós tínhamos questões relacionadas à loucura, né? E essas questões relacionadas à loucura, elas geravam uma certa resistência das pessoas. Então, se eu falar de saúde mental, eu estou falando de loucura, e eu não sou louco. As pessoas muito fogem, né? Até do... Pensa lá no manicômio, no hospício, né? Vai pensando naquela figura, né? Então, criar essa resistência muito grande, né? Relacionada à saúde mental. Então, esse trabalho inclusive, você comentou do Comitê Municipal de Saúde Mental, 2019, né? Que eu estou lá. É um trabalho de apoio, de sensibilização de eventos para conscientizar a população sobre a necessidade de trabalhar a saúde mental. Ou seja, deixar esse termo, né, essa expressão, enfim, mais leve, né, as pessoas aceitar mais essa necessidade. Então, lá tínhamos isso. Hoje, né, essas questões que eu falei aqui, mais uma coisa muito, muito sutil, né, dentro dessa questão,
é o estresse do dia a dia. É o estresse. Sim. Hoje está mais caro para viver. A economia está exigindo bastante, né, da população. Então, as pessoas estão trabalhando mais, né, num ritmo muito mais intenso, frenético mesmo, né? E o estresse, ele está se instalando. Então, E querendo ou não também, o nível de informação também que a gente tem, né? Hoje em dia isso leva a uma crise, né, até de... Sabe uma coisa que nós vivemos a fundo? Ali, como você falou, eu não tinha nos meus piores pesadelos. Vivi algo como eu vivi de 2020 para cá. A Carlos acompanhou muito, era também um clínico, visitador de Covid, e eu não imaginava viver aquilo. E foi algo que nos pegou completamente de surpresa. Tudo que nós acreditávamos de uma doença viral, ela foi mudada, ela foi novos conceitos em relação àquilo. Então nós voltamos aos livros, voltamos aos estudos, uma coisa que hoje era válida, ontem não era mais. E aí a gente começou a perceber que essas angústias foram passadas para a população. Então eles tinham a solidão, eles tinham o medo de se infectar, o medo de infectar os próximos, ele tinha que parar de trabalhar, então a situação financeira não estava boa, então vinha o luto, doenças que no começo pegavam mais idosos, ao longo dos meses foram pegando pessoas jovens, saudáveis, né? Em que você falava assim que jamais uma pessoa daquela ia ter acometida pelo Covid e levava. Então as pessoas eram tiradas de maneira abrupta das famílias, né? Então o sofrimento de luto, as dificuldades de sobrevivência, isso tudo pesou muito nas pessoas. Então, o que a gente viu na Unimed, linkando com a Unimed, nós montamos um programa de monitoramento e acompanhamento do paciente Covid. Na época, eu como infecto tinha, sempre por dentro também das questões da ciência, nós vimos que existia uma coisa que era fundamental nesse paciente, uma coisa que você tinha que olhar que era fundamental, que era a oximetria de pulso. Nós compramos dezenas, centenas de oxímetros, nós dávamos ao paciente para levar para casa o oxímetro, em que ele monitorava, porque existia tal da hipóxia silenciosa. Ele simplesmente ia ficando sem oxigênio e não percebia que estava com oxigênio. Quando ele chegava no hospital, ele chegava muito grave. Então era um terror que as pessoas tinham, e elas ficavam com o oxímetro o dia inteiro, chegava a machucar o dedo, que ficava com o oxímetro olhando, apertando ali, cair, né? angustiados, né? Com medo de morte o tempo todo, e ainda vamos falar, né, do medo da morte. Então, angustiados, eles ficavam contando e ficavam tirando foto do celular e mandando para o meu celular, na preocupação da hipoxemia. Então, foi gerando uma angústia das pessoas. E os grupos que a gente observou que foram muito afetados foram crianças, né, que perderam o contato. E profissionais da saúde. E aí vem essa parte de como eles foram afetados. Uma coisa que nós não escutávamos, não era comum, se tornou amplamente falado, que é a síndrome de Burnout, que é a exaustão, a fadiga dos profissionais de saúde, que chegavam exaustos na pandemia. E aí eu queria perguntar disso para você, Alex, como lidar com essas crianças, essa geração de crianças que vem por aqui, traumatizadas, cheio de angústias, e a gente percebe que hoje em dia, associado a isso, é a síndrome do transtorno do espectro autista, né, com força total, e impulsionados, sim, eu acredito que eles vieram impulsionados como se fosse um gatilho para exacerbar a síndrome do espectro autista. E agora, o que vem por aí? O que esperar dessas crianças? Como tratar essas crianças que vêm massacradas e machucadas por uma pandemia de Covid? Uhum. Assim como a medicina, né, ela teve esse impacto inicial da falta da abordagem do protocolo, né? Seria isso, doutor? Isso. Para já atender ali, né? Algo da noite para o dia. No meio da pandemia mesmo, né? Os estudos, né, dentro da psicologia, a gente já falava a respeito disso, que os efeitos ainda seriam conhecidos, né? Seriam conhecidos para tudo, né? As crianças, cada fase das crianças, né, seja uma criança recém-nascida ou um adolescente lá, né, pré-adolescência, elas tiveram uma ruptura na rotina delas, né, na rotina escolar, na rotina social. Então, as crianças que estavam ali no primeiro ano de vida, essa ruptura atrapalhou muito o processo da fala, né, houve muito esse rompimento da fala, mas é interessante a gente pensar também
nessa falta de padrão que os pais tiveram, né, de não saber o dia de amanhã, de sair para uma guerra todos os dias e não saber se voltaria para casa bem, né? Então, houve uma tensão muito grande, né, dos pais aí nesse momento, um estresse muito grande dos pais no momento que todos perderam essa linha, né? Essa percepção do cuidado, do desenvolvimento das crianças. E hoje nós estamos vivendo um momento onde isso está sendo retomado, né? E esse processo de retomar ele é um processo um pouquinho lento, né? É um pouco lento. Nós vamos conhecer isso ainda, né? É um pouco lento. Então, o que a gente precisa entender hoje? Ó, nos desenvolvemos na interação com o meio. Sensação que cria percepção, né? 2 anos, sensações horríveis. Criou percepções horríveis. E que tem reflexo para além de 2 anos, às vezes, né? Sim, dos próximos anos, né? Sim. Então, agora o que viver, né? Vamos ressignificar isso. Né? Vamos ser otimistas, vamos olhar para frente, né? Vamos agradecer, levantar a cabeça e plantar novas sensações. As crianças precisam se sentir seguras com os pais que elas têm, com as pessoas que cuidam delas, né? Então vamos ressignificar isso, vamos trabalhar isso. Eu vejo muitas pessoas às vezes desesperadas, né? Procurando atendimento aqui, atendimento ali. Não, Querendo acelerar, às vezes, acelerar. processo, né? Normal, é o primeiro ano que nós estamos vivendo, né? O presencial, a escola presencial Com retomou essa esse ano. maleabilidade é o primeiro ano. Então, o primeiro ano. Então, é um momento de calma, né? Temos que ter muita calma nesse momento, né? Porque é um ano inteiro que nós estamos trabalhando essa ressignificação, essa retomada, essa reconexão com a rotina, né? É uma nova rotina, não é a rotina lá de 2019, porque aprendemos muitas coisas também, né? Passamos muito tempo no meio dessa fumaça, dessa neblina aí, né? Da pandemia, né? Então é um momento de muita calma mesmo, né? Para retomar toda essa rotina e as crianças novamente pegar o ritmo do desenvolvimento delas. Isso a gente ainda vai descobrindo ainda, né? A ciência, a medicina, a psicologia, ela ainda vai descobrindo, né? Quais serão os... Eu digo para você, o ser humano em geral, né? Aham. A saúde, ela tem um desafio maior. Que é o né? próprio ser humano. Ela precisa escrever, né? A ciência precisa escrever. Mas o ser humano, no modo geral, ele está retomando. Tá certo. Dr. Carlos, contigo agora, queria saber, né? O senhor médico oncologista, paliativista também, né? De cuidados paliativos. A sua especialidade ela é uma especialidade da medicina um pouco delicada, né? E querendo ou não, o câncer ele ainda é um tabu, né? Para as pessoas dentro da sociedade. A pessoa às vezes ouve, tá com câncer, já vem vários pensamentos ali que mexem com o psicológico. Como que o senhor lida com essa questão no seu dia a dia, tanto no seu lado pessoal, às vezes, de ter que dar essa notícia, né? Quais são os seus preparos ali, o seu embasamento para a sua saúde mental em relação a isso, mas também quanto ao lado profissional? São 2 coisas bem diferentes aí, né? Mas igualmente difíceis de se trabalhar, na minha opinião. Né? Então, dentro da parte profissional ali, né? Eu acho que a base mesmo é a técnica, né? Então, a gente fala que não é, na verdade, o indivíduo não nasce com um dom de dar uma má notícia ou com um dom de tratar um paciente grave, e sim aquilo ele é passível de ser aprendido ao longo do tempo, né? Não só com a experiência, mas também com a base científica, né? O Adolfo falou ali, né? A gente começou a tratar o Covid com cloroquina, o Adolfo lembra disso, né? Até o dia que a gente foi mudando e assim foi passando. É a mesma coisa dentro do aprendizado, dentro da oncologia, dentro dos cuidados paliativos. Então, acho que a base dessa pirâmide aí é estudo, é técnica, sim, treinamento. Mas, acima dessa base, a gente vai aprendendo, em especial no dia a dia, né? E aprendendo com os colegas, em especial da psicologia, porque inegavelmente envolve emoção, né? Sim. Sempre quando você aborda um paciente que tem uma doença grave, como é o câncer, né? Ou um paciente com uma doença grave que está ameaçando a continuidade da vida, você invariavelmente deixa alguma coisa e toma alguma coisa daquele paciente, né? Então, essa troca, ela sempre deve ser muito bem observada, porque frequentemente aquela angústia, né? Aquela sensação de desvalia, aquela perda da autoestima, você pega um pouco também, né?
E nesse sentido é importante que o colega, que o médico, o Rodolfo falou do burnout, né? Burnout a gente convive dentro do cuidado paliativo desde que foi criado o cuidado paliativo. Então, assim, do burnout, o Alex certamente consegue falar melhor do que a gente, né, Alex? Aquela questão, né, das emoções, você vai recebendo aquilo, se você não trabalhar aquilo de uma forma ou de outra, você chega a um ponto de uma síndrome psicológica mesmo, né? Ou seja, despersonalização, aquele cara que antes conversava contigo, te avaliava, era compassivo, tinha empatia, começa a perder aquilo. Né? Sintomas físicos, sintomas emocionais outros, né? Que devem ser trabalhados. Aí. Então, tanto dentro do cuidado paliativo quanto dentro dos cuidados oncológicos, né? Isso daí é importante. Né? E nessa linha, Carlos, nós acompanhamos, vivemos juntos ali, o que nós temos visto? O envelhecimento de uma população e, com isso, o aparecimento cada vez mais frequente de doenças oncológicas. E, do outro lado, uma pandemia de Covid que veio trazer muito temor, medo às pessoas, né? O medo de morrer. E eu lembrei de uma pergunta para o meu filho, de 14 anos, que me perguntou, você tem medo da morte, papai? Eu falei, não, papai não tem medo da morte. Papai tem medo de sofrer. E aí vem a importância do seu trabalho. Eu tenho uns exemplos aqui que eu adoro o seu trabalho e, né, um dos maiores valores que a gente tem na Unimed foi quando a gente trouxe o Carlos para falar sobre cuidados paliativos. Trabalhar essa questão. O que é o cuidado paliativo, né? Existe a terminologia do OMS, que queria que você falasse sobre ela depois, mas é você acompanhar e dar um conforto ao doente no horário que no momento que ele mais precisa de conforto. Não só o conforto para aquele paciente, mas para aquela família. Alguns anos atrás, como, né, sempre passando nas enfermarias, os valores que nós víamos, né? O paciente está quase na óbito, vamos colocar ele na UTI, porque lá ele... Aí eu pensava, mas por que colocar ele na UTI? O lugar dele não é na UTI, o lugar dele é junto com a família. Ele está ali, os filhos pegando na mão. Eu falei, mas poxa, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei dar esse suporte para ele, para a família. E aí vem o trabalho do Carlos, que eu queria que ele comentasse a importância de, por exemplo, você fazer essa transição ao lado da sua família, na sua casa, muitas vezes a Unimed permite com que isso aconteça, né? Com conforto, com carinho, de uma maneira assim que você possa fazer uma transição tranquila, com respeito, digna. E a Unimed tem esse programa que a gente dá muito valor a ele, que é uma equipe multidisciplinar, né? Um caso que eu lembro, gostaria que você comentasse desse caso, foi quando nós entramos com um cachorro. Ninguém discute no hospital. Que nós entramos um cachorro próximo da porta para que uma senhorinha que estava fazendo transição, tudo que ela queria era ver de novo a cachorrinha dela. E aí já fizemos toda uma logística. Que muda, né? A rotina do hospital ali. E ela faleceu em seguida após dar o carinho para... Então, cuidado paliativo, como o Rodolfo falou, né? Envolve melhora de qualidade de vida em pacientes e também em familiares, né? Então, isso é a primeira diferenciação, né? Frequentemente, nós profissionais de saúde focamos quase que exclusivamente no paciente, esquecemos a família, né? Então, melhora da qualidade de vida de pacientes e familiares, né? Que enfrentam não mais uma doença incurável, antigamente era doença incurável, agora não é mais, mas sim uma doença grave, seja ela qual for, né? E que está ameaçando aquela continuidade da vida, né? E esse cuidado, não existe cuidado paliativo sem equipe multidisciplinar e trabalhando em conjunto, né? Ou seja, interdisciplinaridade, né? Então, minimamente ao médico, psicólogo, enfermeiro, né? Mas de forma ótima, né? Médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, farmacêutico, fonoaudiólogo, porque a gente sabe que você promover bem-estar para um paciente, para a sua família, não envolve só controle de sintoma físico, né? Mesmo dentro do controle de sintoma físico, múltiplas dimensões dentro daquela parte física, mas envolve demanda espiritual, demanda social, demanda psicológica, né? Então, não existe cuidado paliativo sem essa parte multidisciplinar. E como o Rodolfo falou, às vezes, características que realmente não tinham importância. Isso num passado recente, o cuidado paliativo foi inaugurado na década de 80, digamos assim, os cuidados paliativos modernos. Isso na Inglaterra, no Brasil é muito mais recente, né? Cuidado paliativo moderno.
Então, aquelas características que eram deixadas de lado e você focava no corpo, você não foca mais na pessoa como uma doença, né? E sim na pessoa como um todo, como um ser biográfico, com história, né? Com seus costumes, com a sua família, com o seu entorno, né? Então, é muito importante frisar isso daí, essas pequenas características que são trazidas, de novo, dentro dos cuidados paliativos. O cuidado paliativo não é um cuidado caro, né? Pelo contrário, às vezes são coisas simples que nem o Rodolfo falou, né? De você, enfim, trazer o cão que estava em casa, né? Para uma despedida. Colocar o neto ali do lado. Exatamente, né? É você, às vezes, alertar aquela pessoa e aquela família de tomar atitudes concretas, por mais tristes e difíceis que sejam, no sentido de que, quem sabe, seja uma oportunidade derradeira para você fazer aquilo. Ver o cachorro, cuidar numa questão financeira, né? Resolver, às vezes, um entreveiro dentro da família, né? Então, tudo isso faz parte da atuação do profissional que trabalha com isso, não só o médico, mas esses outros. Né? Exatamente. E um caso nós vivemos isso, que a senhora não conseguia partir, você lembra disso? Você tá, ela não queria partir porque havia um racha entre os filhos. E o Carlos fez a união dos filhos. Eles perdoaram na frente dela, fez a transição, partiu. Uma vez Sim, vários casos assim, né? Parece que a pessoa está aguardando algo. Esperando só aquilo, né? Uma visita, seja religiosa ou não, algum evento que, bom, agora... Para ela significa alguma coisa, né? Então... Agora eu posso morrer, né? E uma vez eu escutei sobre isso, que o ser humano, ele veio para servir. Então ele precisa de autorização para tudo, até para morrer. Então quando você fala agora você pode partir, está tudo bem, está tudo em paz. E a gente via isso muito na UTI. Você dava o mesmo tratamento, falava, poxa, mas esse paciente, por que ele não faz a transição, não está preso? E às vezes vinha um ente de fora, falava, estou bem, pode ir tranquilo. E aí partia. E é interessantíssimo, porque o cara falou, não é só o físico, tem muito mais que isso. Tem o espiritual, tem o mental, tem o físico. Então, é toda uma questão, né, geral em que ele trata com a equipe multidisciplinar, assistente social, você tem um psicólogo, você tem um fono, né, você tem toda uma equipe que dá total assistência e conforto para aquele paciente que está... Para além de um desafio médico, científico, ainda como o Alex colocou anteriormente, ele é um desafio humano até, né? De você entender aquela pessoa na sua totalidade. Ao longo da vida, né, nós construímos os nossos significados, né? Sim. São filhos, é casamento, é amigo, é a faculdade que a gente faz, é a especialização, é o trabalho que a gente desenvolve. Então são inúmeros, né, incontáveis significados que a gente constrói na vida, né? E a morte, ela rompe com tudo isso, né? Deixa eu te perguntar, Alex, fugindo um pouquinho até das nossas perguntas aqui, mas por que o ser humano às vezes tem tanto medo da morte, assim? Causa esse espanto, a morte? A morte, o Dr. Carlos é que vai saber disso. Mas para mim, Dr. Carlos, a morte é sempre um mistério. Né? Por mais que a gente conheça, né? Melhor que seja, né? Nosso aprofundamento, ela é sempre um mistério, né, Dr. Carlos? Eu acho que até não é medo da morte, sim medo de morrer. Medo do processo. O que eu escuto dos pacientes. Vai ser? Isso, exatamente. Perfeito. Né? Ou seja, eu não quero... O que se pergunta quando você chega para um paciente e pergunta, olha, a gente está um pouco preocupado contigo, no sentido que você possa estar piorando, o que é importante para você? Primeira coisa que eles falam, na maioria das vezes, olha, eu não quero sofrer. Então, é o processo em si que eu vejo, né, como mais difícil para o paciente. Não é tanto a morte, o desfecho, sim a caminhada. Né? E é aí que a gente pega na mão e tenta, né, assim como o pediatra recepciona um recém-nascido, que tem mecônio, que chora e é normal, a gente espera coisas durante esse processo que vão acontecer, que são normais e que a gente tem que pegar na mão e acompanhar. Certo. Agora, voltando a uma outra, eu estava comentando há pouco sobre jovens e agora nós falamos só sobre o profissional de saúde. Isso eu gostaria de abordar, não posso deixar de lado, porque nós vimos inúmeros colegas sendo afastados com doenças psiquiátricas, né? Sim. Em que sofreram muito na época da pandemia. Sofrimentos, ideações suicidas, tentativas de suicídio. Ou seja, a expectativa que fazia em torno do médico, ou da enfermeira, ou, né, do técnico,
era monstruosa. Então você tem que arrumar a solução, me tira dessa, eu quero sobreviver, eu quero viver. Então, e você uma não posição tinha de herói, respostas. né? Você não tinha resposta. Quer dizer, a gente lia uma droga e ontem, que era a melhor droga, hoje não é mais. Ou aquela droga eu falava, não vou prescrever ela. De repente, eu tinha que prescrever ela. Seguinte, então, isso era uma quantidade volumosa de informações que chegavam no dia a dia, uma pressão que os pacientes traziam, e muitos colegas sofreram muito com isso, né? Tanto que uma coisa que nós montamos na Unimed, uma coisa legal, que vamos começar agora, o Carlos está convidadíssimo também, o Alex também, que é um serviço de coaching. Inteligência emocional. Ou seja, pessoas que muitas vezes a gente vê aquele médico que está com dificuldade, muitas vezes no pronto atendimento, de relacionamento. Pô, mas outra reclamação que, poxa, aquele médico está com problema de relacionamento, ele está conflitando com os pacientes. A gente fala, escuta, vem cá, senta aqui, o que está acontecendo? Vai cá, seu filho. E aí a gente fez, vai contratar um serviço de inteligência emocional. E já foi feito, já é a segunda vez. A primeira vez foi incrível como houve uma melhora de entrega, uma melhora de um comportamento. Ou eles evoluíram muito com o trabalho de inteligência emocional, que muitas vezes nós negligenciávamos. É o que a gente falou, é o super-herói, trata, se vira, trata tudo, você não precisa de nada. Não, nós somos seres humanos infalíveis, né? A gente sente tudo, nós sentimos os impactos. Não adianta falar assim, nós não somos insensíveis, há uma barreira entre nós pacientes. Jamais, você sofria junto. A gente chorava junto, sofria junto, e isso emocionava, né, com os casos. E só nossa esposa ou nossos filhos que viam o nosso choro à noite em casa. E nós não tínhamos o que fazer, não tínhamos o que mais dar, né? Muitas vezes o que nós podíamos dar era a nossa emoção, mas que nos consumia. Ela tá aí do lado, às vezes. A gente ia para casa e ia chorar porque não tinha o que fazer. E aí vem esse programa da Unimed, que a gente começou a olhar para o profissional. Vem cá, vamos conversar com você. Qual é o seu problema? Onde está o seu problema? Né? Como linkar essa parte que você tem em casa com o seu trabalho? Como que a gente pode trabalhar essa questão, né, Alex? Então, acho que você é uma pessoa que pode falar muito sobre essa questão de hoje, se fala muito, e tem que ser tratada, hoje se fala assim, que é o segredo dos sucessos para os grandes profissionais, mas que hoje se faz tão importante hoje no nosso dia a dia, que é a inteligência emocional. Cada um aqui tem um nome, né? Cada um que tem um nome, né? Rodolfo, Lucas, Carlos, Alex, né? Cada um tem um nome. O que significa esse nome? O que está por trás desse nome, né? Um monte de significados, né? Experiências, vidas, desafios, vitórias, outras não, né? Um monte de coisas, né? Aí. O que acontece? Com essa correria, com toda a rotina, às vezes frenética, né? E não podemos deixar de falar da pandemia, muitos se perdem desse eu, dessa pessoa que está aí dentro, né? Desse significado que está aí dentro. Se perdeu. Se resume pelo que faz, pelo trabalho que você está fazendo, se resume às vezes por algo que não conseguiu, né? Frustração se instalando, né? O choro, né? Aquele choro silencioso, aquele choro quando chega em casa, né? Então ele se resume por coisinhas pequenas e esquece do todo, né? De quem é. Né? Como eu falei agora há pouco, né? A questão da sensação, né? Eu estou interagindo com o ambiente à minha volta com base naquilo que eu estou sentindo. Né? Se eu sou acolhido, eu me sinto bem. Se eu não sou acolhido, eu me sinto mal, né? Se as coisas da vida me agradam, eu me sinto bem. Se não me agradam, eu me sinto mal. E eu vou aprendendo a lidar com isso. Mas chega uma hora que quando eu desconecto de mim mesmo, do eu, e começo a me conectar só nesse mundo externo, eu perco a referência de quem sou. Eu perco a referência do eu. Então eu começo a estancar sentimentos, bons e ruins. Eles começam a ficar parados dentro de mim. Né? Eu não dou voz para eles, né? E a inteligência emocional é isso, né? Eu preciso dar atenção ao que eu estou sentindo para eu poder dar nome, né? Para o que eu estou sentindo. Né? E alinhado a isso já, Alex, eu quero adiantar aqui. Existe hora certa, então, para procurar ajuda psicológica? Só quando a gente sente essas frustrações ou... Qual que é a hora certa? A que sinais a gente também deve estar? É genérico, não vou falar um termo genérico, depois específico. Né? Genérico, nunca se perda no mundo, nunca se perda de você. Nunca deixa você para trás, nunca deixe, entendeu? Você para trás. Busque a sua forma de autoconhecimento. Busque o seu caminho de autoconhecimento, seja ele qual for. Busque, nunca perca você. Mas se você não está bem,
Agora. Sim. Eu brinco, né? Antes de ontem de manhã. Né? Se você não está bem, procure já, né? Mas nunca perca o propósito de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, né? Nunca pare. Mas aí vem uma questão, Alex, que hoje eu entendi um paciente. O Carlos como onco e eu como infecto, o que acontece muitas vezes, nós não somos infecto. Sou tudo. Eles tudo. lá são como Carlos. Tem que acolher, né? O paciente fala para o médico que está sofrendo já há muito tempo, aí é comum que o médico pergunta assim, mas você já teve febre uma vez? Eu tive, acho que um ano. Então vai pro inferno. Pro inferno, ele vai. E eles chegam lá e colocam nossas angústias, né? E hoje apareceu interessante um pai que me falando que o filho se automutilava. Estava se automutilando. Falei, tá querendo falar com você. Ele quer te contar alguma coisa, ele precisa falar. Ele tem que falar. Ele falou assim, e agora, doutor? O que eu faço? E aí? Eu te pergunto, Alex, e agora? O que eu faço? Ele vai procurar você. Fala, vai ao psicólogo. Então, o sofrimento dessas crianças. Elas não conseguem falar que precisam de ajuda, né? E quais são os sinais que o pai tem que se atentar para essas crianças? Vamos lá, vamos tentar. É complexo. Importantíssimo. Né? É importantíssimo. Muitas vezes é difícil de acessar aquilo que está causando o problema, né? Então, a febre é um sinal do corpo fisiológico, né? Ele está dando um sinal, está acendendo uma luzinha lá, está mostrando alguma coisa, né? E isso, ele está dizendo assim, ó, entra por aqui que você vai chegar lá. Né? O que acontece? Muitas pessoas, elas querem o efeito imediato por um tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, na verdade, é o apoio que essa pessoa vai ter para estabilizar, para poder, né, viver o seu dia, a criança vai poder ir para a escola, para poder aprender, o adulto poder trabalhar, né? Então, estabiliza, mas existe algo que é a sua responsabilidade, né? Você precisa acessar, tá? Então, às vezes, uma doença, ela está abrindo portas para uma imensidão de coisas, né, e que a pessoa precisa tratar. Então, por exemplo, nessa questão do estresse, as pessoas chegam muito com enxaqueca, zumbido, né? Elas reclamam do zumbido, né? Muito com constipação, né? E você começa a fazer um trabalho terapêutico com essa pessoa, que ela começa a conhecer mais ela mesma, se for falar de uma abordagem familiar, começa a conhecer mais o sistema familiar dela, né? Então ela começa a abrir essas portas para coisas que ela não está vendo, coisas que ela não está ouvindo. E a partir do momento que ela começa a trabalhar isso, ela começa a relatar a melhora física. Porque ela está dormindo melhor, porque ela está comendo melhor, porque ela está tendo mais satisfação das relações, né? Então ela começa a ter esse retorno físico também. É isso? Sim. Eu falo até os pais ajudarem os filhos que estão em sofrimento. Sinais que eu digo assim, isolamento. Eles evitar o relacionamento social, evitar o contato direto com os olhos. Né? Ou são sinais que muitas vezes o seu filho possa te mostrar que ele está sofrendo. E que muitas vezes no dia a dia você não consegue perceber. O que acontece, doutor Rodolfo, é que os pais, eles querem ficar perguntando para a criança dizer o que ela está sentindo. Por que você está triste? Por que você está isolado? Por que você só fica só no quarto? Quanto mais você pergunta, mais a pessoa se fecha. se fecha, né? Então ela está com dificuldade de acessar aquilo ali, né? Então, quando nós entramos pelo caminho do acolhimento ou da sensibilização, é o momento que você vai ficar mais tempo junto com ele, né? Só no caso do filho. Mais tempo junto com o filho, uma caminhada, né? É um passeio, é eu jogar um videogame lá com ele, me ensina, né? Isso daí é ter, né? Ter a curiosidade pelo outro, né? Ah, mas eu não consigo, vou fazer uma coisa com ele, ele não gosta. Ache a brecha, né? Ache a brecha. Vou te dar uma carona, vou te levar lá onde você vai levar. Fico lá te esperando, a gente volta junto. Às vezes essa presença ela não tem palavras, ela não existe palavras, né? A comunicação não verbal. Que somente a presença, no caso da criança, faz ela se sentir mais segura, né? Então ela se sente acolhida ali, né? Alguém me deu esse tempo, alguém me deu, né, essa atenção que eu estava esperando. Sim. E ali ela começa a relaxar, se sentir mais segura, relaxar. Muitos relatam que esse sintoma ele já começa a diminuir a partir daí, começa a conversar um pouco mais, tal.
Agora, quando você chega lá direto atacando o problema, não. Se eu for atacar alguém, né? O que a pessoa vai buscar é se defender. Se ela se sentir atacada, né? Certo. E nessa questão do acolhimento aí também, queria perguntar para o Dr. Carlos aqui, de que forma que esse tratamento humanizado, esse acolhimento, né, impacta na saúde mental, então, dos pacientes em cuidados paliativos? Alex estava falando, pude traçar vários paralelos, né? O Alex falou da questão do pai estar mais presente com o filho, né? Achar uma brecha, né? Ter mais interação. O que os pacientes às vezes me falam? Pô, Carlos, você foi a primeira pessoa que perguntou como é que eu gosto de ser chamado. Puxa, nossa. Entendeu? Eu Coisa gosto de ser simples, chamado de né? Carlos, mas eu sou Carlos Augusto. Então, quem sabe seja Augusto que eu goste. Nunca ninguém tinha perguntado isso pro sujeito, né? Então, esse acolhimento, né, algo mais humanizado, começa a refletir no que o Alex também falou da questão do corpo. Hoje a gente sabe que uma dor não é somente física, né? Já tem um conceito de dor total, né, que é, ok, tem lesão lá no tecido, é algo palpável do corpo, mas o aspecto espiritual influencia, o aspecto social. Se eu não tenho dinheiro para o meu familiar vir me ver, eu tenho uma dor aumentada, eu tenho exacerbação da dor por um aspecto psicológico, né? Então, esse acolhimento, além dos óbvios, né, benefícios com relação à questão psicológica, a diminuição daqueles sentimentos que o paciente adquire, né, de ansiedade, de desvalia, do luto, quando recebe uma notícia de uma doença, né, grave, uma doença que vai tirá-lo a vida, pelo contrário, ele também ajuda no controle dos sintomas físicos, né? E aí a importância do psicólogo tá junto. Então tem vários paralelos aí do que o Alex falou que a gente utiliza dentro dos cuidados paliativos, né? Essa questão de uma interação, de sentar e o paciente, a pessoa perceber que tem alguém ali realmente te ouvindo. Eu não digo em questão de tempo, mas não a quantidade, mas sim a qualidade do tempo. Não, eu estou aqui, eu tenho um monte de coisa para fazer, de paciente para ver, mas esses 15, 20 minutos eu estou aqui, são seus. Exclusivamente, né? Exatamente. E ali ele começa a falar, e você vai pegando coisas, assim como o filho vai demonstrando para o pai, né, e vai passando aqueles sintomas físicos, a automotivação vai melhorando, a dor melhora, né? Junto, óbvio, com questões farmacológicas que você trata, mas melhora. Né? Então, eu acho que nem tanto assim, é óbvio o benefício de um acolhimento humanizado com relação à saúde mental, né? Mas na saúde física também. Há pouco tempo atrás eu estava assistindo uma palestra do Ricardo Amorim. Ele falava assim, falando sobre o futuro da medicina, o futuro do médico, né? E ele comentando assim, ele falou, as máquinas irão substituir o médico. Ele falou assim, não vão. Porque tem uma coisa que a máquina não faz, que é isso aqui. Olhar no olho, né? Apertar uma mão. Como é que você está? Esse trabalho, né? Como é que você está? Como você gosta de ser chamado? O que você gosta de comer? O que você quer que eu peça para você comer agora? Não é? Porque nós temos que tirar essa ideia de ser somente analista de dados. Né? Você realmente não precisa de um médico para analisar dados, você pode fazer isso, tem softwares que fazem de maneira muito mais precisa do que a gente. Mas esse contato, esse carinho, essa troca, insubstituível. Não? De acordo. Observa a testa franzida. E é engraçado, né, essa questão de como o corpo fala, né? Quando eu fazia acompanhamento psicológico, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, toda vez que eu chegava assim, uma psicóloga, eu falava, porque eu tô sentindo isso, eu tô assim, assim, assim. Ele falava, tá, mas quando você pensou isso, o que aconteceu com o seu corpo, né? Foi onde eu comecei ali a entender, né, que, nossa, realmente, se eu tô com um pensamento que tá me causando alguma coisa assim, eu começo a tremer, eu começo a suar, então assim, a gente vai tendo esses alertas também, né, que quando a gente tá com uma saúde mental um pouco fragilizada, assim, não sei se esse é o termo mais correto de se dizer, Alex, mas o corpo ele começa a falar, né, e eu queria que você falasse um pouco sobre quais são esses sinais, geralmente, assim, por exemplo, da ansiedade, o que a pessoa tem que ficar atento, né, a quais sinais do corpo? Do corpo... Vamos pensar juntos. Certo. A ansiedade, ela é comum do ser humano, né? Sim. Todos somos ansiosos por alguma coisa, em algum momento.
e chega um momento que essa ansiedade ela se torna algo patológico. Quando ela atravessa por essa ponte, né, do normal para o patológico, né? Quando ela não tem respaldo mais, né? Estou ansioso por quê? Normalmente as pessoas relatam ali a crise de ansiedade, elas não conseguem identificar exatamente o que é que está deixando elas ansiosas, né? Onde está aquele medo. Elas não conseguem. Então há um aceleramento, né? Elas relatam um aceleramento, né? Cardíaco e uma sensação de perigo. E elas não conseguem dizer qual é esse perigo, né? Então, a pergunta que cabe é: por que estou assim? Você conseguiu responder por que eu estou assim? O que está me levando? É um exercício prático, né? Que nós fazemos todos os momentos. Antes de vir para cá, eu estava com uma situação lá resolvendo e aquilo estava me deixando ansioso. E eu parei e falei assim, mas por que eu estou ansioso? Estou ansioso por tal coisa. Fui lá e resolvi e acabou a ansiedade. Então, ela está ligada ao evento. Quando eu não consigo encontrar esse evento, vamos dizer assim, essa semana eu estou com muita coisa para fazer. Então eu fico ansioso. Eu paro e começo a organizar as minhas coisas e a partir do momento que eu organizei as minhas coisas, a minha ansiedade já acabou. Então é uma ansiedade normal. Agora, a partir do momento que você começa a trabalhar coisas na sua vida e você não encontra o fim daquela sensação ruim, aí já saiu do normal. Aí já é uma questão de buscar ajuda, né? Você sabe que na Unimed nós temos um grupo de saúde mental, né? E uma coisa que nós estamos investindo, na verdade a gente fala que não é um investimento, porque é um custo evitável que nós estamos promovendo. Quando a gente promove atividades físicas. Então, teve a corrida, vai ter a terceira etapa. Esses dias nós fizemos uma atividade lá no bosque, em que as pessoas vão ao ar livre, se relacionam socialmente, fazem seu exercício ao ar livre. Então, essa tentativa também. E isso que eu queria perguntar para vocês dois. Quais são as alternativas não farmacológicas hoje que a gente pode fazer para evitar o estresse, melhorar a saúde mental? O que vocês praticam também? Eu gosto de fazer uma coisa que está na moda, né? E a gente sabe que tem muito resultado, é a meditação. O yoga, ou o exercício físico mesmo. Então, o que vocês podem falar para a gente? Como evitar isso, ou aliviar esse sofrimento mental espiritual? Quer começar? Bom, eu recomendo ser casado com uma psicóloga como eu. Mas não é todo mundo casado com psicóloga. Já começa ali, né? Já tá... Vou puxar o que você falou, Rodolfo. A prática integrativa que a gente chama, né? Dentro do cuidado paliativo existe essa intenção de cuidado também, ou seja, oferecer para aquele paciente, para aquela família, coisas que ele acha interessante no sentido de reduzir todo aquele estresse emocional, né? Então, meditação, yoga, massoterapia, aromaterapia, né? Não só para paciente familiar, mas até para o profissional de saúde, linkando com aquela pergunta que a gente fez, né? Aquela conversa que a gente teve no início, né? Então, acho que essas práticas, assim, sabidamente, acupuntura, né? Tem um benefício na redução do estresse emocional, né? Daquela situação do paciente, do profissional de saúde e também da pessoa que não está enfrentando nenhuma situação de doença naquele momento, né, Alex? Com certeza. Mas psicoterapia? Psicoterapia Né? não tem contra-recomendação. Pode fazer à vontade? Pode fazer à vontade. Tá certo. Mas, e também tem essa questão seguinte, né? Os recursos estão aí, né? Para serem utilizados, né? Então, dentro, né, do serviço de saúde existem, né? Por exemplo, na psicologia mesmo, um monte de abordagem, né? Tem uma abordagem comportamental, tem abordagem psicanalítica e o universo se amplia, né? Dentro dessas ferramentas. Mas, como o Dr. Rodolfo falou, né? Aliás, eu estou começando os treinos para a próxima. Vou para retomar, vou ter que dar um jeito nessa vida. O Alex iniciou um triatlo. Não sei se vocês sabem disso. Ele começou um triatlo, infelizmente ele teve que parar. Mas nós vamos resgatar ele ainda para o triatlo. Vamos lá. Cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Continua, né? Mas o recurso, muitas vezes o recurso está ali.
Qual que é a queixa? Não tem dinheiro, né? Essa é a queixa. Né? Não tem dinheiro para pagar uma psicoterapia, né? Não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro. Mas outros recursos, eles existem e a gente precisa abstrair um pouquinho mais deles, né? Então, nós temos, falamos muito da espiritualidade. A espiritualidade não necessariamente está ligada à religião, Sim. né? Ela não necessariamente está ligada à religião, né? É a reflexão, né? Até a filosofia, né? Tá ligado, né? À meditação, né? Parar um pouco, dar um tempo para sua mente, né? Esvaziar ela um pouco, dar um intervalo para ela, né? Se Pra encontrar poder- além também, né? Do que daquela situação, né? A espiritualidade é isso né? também, né? Então abstrair, né? Abstrair muito, né? Então você tem a sua religião, traga o que ela te ensina para sua vida. Né? Aplica na sua vida aquilo que ela te ensina. Né? Cada religião ela tem as suas práticas, né? De oração, de meditação. Então traga isso para sua vida e realmente faça isso valer no seu dia a dia. Sim. Mas nós temos, por exemplo, né, eu sempre brinco, né, para alguns pacientes que estão no quadro de ansiedade. Por assim, não faça uma caminhada para emagrecer, faça uma caminhada para você relaxar. Faça uma caminhada para você olhar para a natureza, né? Faça uma caminhada para você ver Contemplar, né? contemplar, fazer uma contemplação mesmo, né? Sim. Crie práticas saudáveis, né, para o seu final de semana, para as suas horas vagas, né? Crie ambientes, né, que sejam favoráveis para o seu relaxamento, enfim, né, para você trabalhar. Né? Então, como tem que ter algo que recompense todo o impacto que você tem no seu dia a dia, no seu trabalho. Te traga nas suas conforto, mas decisões. te tire da zona de conforto. Basicamente isso. Exatamente. A percepção do conforto, na verdade, é que ela é um pouco conturbada, né? O que é um conforto, né? Conforto é sentar no sofá e assistir TV, ficar no celular, né? Ou conforto é você estar bem, né? Fazer algo que te deixa bem, né? Então, Interessante. bem. Para finalizar, eu queria que os dois comentassem um pouco, assim, só para a gente realmente finalizar, assim, o que mais chama a atenção, né, em trabalhar o senhor dentro do cuidado paliativo em relação à saúde emocional, seja de um paciente ou seja sua mesmo, o que mais te chama a atenção, né, nisso? E você também, Alex, né? O que a saúde mental, assim, ela significa realmente para você, certo? Então, começando pelo Dr. Carlos aqui. É uma pergunta capciosa, digamos assim. Acho que o que eu mais aprendi dentro da prática, inicialmente da oncologia, que foi minha primeira especialidade, agora cuidados paliativos aí, pelo menos 6, 7 anos, né? É que você tem que prestar atenção para aquilo que você sente. Você tem que se autoconhecer, que foi o que o Alex falou agora há pouco. Né? Então, uma das maneiras principais dentro dos cuidados paliativos, que envolve cuidado da equipe que trabalha com isso, é se autoconhecer. Né? A ponto de você perceber, opa, eu estou recebendo muita coisa, vamos parar, vamos fazer uma psicoterapia, vamos fazer, né, um yoga, vamos meditar, vamos conversar com os colegas. Né? Às vezes, ter espaço para você falar sobre aquilo. Né? A gente é ensinado, a minha geração, pelo menos, a nossa geração, é ensinada a não conversar sobre sentimento. Né? O famoso papo do homem não chora. Então, acho que dentro do tema, né, do podcast de hoje, da nossa conversa, né, de saúde mental, acho que o que eu aprendi dentro da prática, dentro dos cuidados paliativos, é isso. Né? É procurar se conhecer um pouco melhor. A gente não para se olhar para dentro, para ver como aquilo está te afetando e para buscar soluções para que aquilo não te afete tanto, né? Porque um pouco você sempre vai levar, né? É o que eu penso, é o que eu vejo da minha prática. Né? Você, Alex. Acho que até eu posso usar essa fala, né, para homenagear, né? Homenagear pessoas, né? Passar por uma situação complicada não é fácil, né? Seja ela qual for, né? Não é fácil. E os corajosos é que chegam lá. Né? Aqueles que enfrentam é que chegam lá. Né? E numa batalha, a gente se conhece. Né? A gente sabe quem a gente realmente é. Né? Na batalha. Então essa é a jornada do herói. A jornada do herói. Então é preciso ter coragem, ter determinação, preciso ter disponibilidade. Estar disponível, aberto mesmo, né, para isso, né, para enfrentar o conflito, né, esse conflito
de algo que sai fora do conforto, do normal, né? Da rotina, né? Então, é preciso estar aberto para isso, permitir que isso aconteça. Então, nessa minha rotina diária, né, tratando os pacientes, buscando, né, saúde mental, sejam aqueles que estão trabalhando dentro de uma prevenção, né? E sejam aqueles que estão trabalhando dentro de uma reabilitação, de uma recuperação, né? Então, esses pacientes também nos ensinam, né? Nós aprendemos, né? O desafio da pandemia nos ensinou muitas coisas, né? Então, a gente está aprendendo continuamente, né? É um processo de aprendizagem nosso também. Trazemos isso para nossas vidas, né? Os profissionais de saúde, né? De crescimento. Então, acho que seria isso, né? Coragem. Né? Colocar esse no ar, levantar essa bandeira, né? Coragem, né? Não desista. Entendeu? Tá certo. Doutor Rodolfo, como que o senhor vê essa questão da saúde mental e a importância do senhor no seu dia a dia? Só para a gente finalizar aí o nosso... Há uma semana atrás, eu participei de uma... Foram 3 dias de imersão chama-se X-Business, né? E era uma proposta de imersão do networking em autoconhecimento e relacionamentos e a maneira de você envolvido com liderança, empreendedorismo, né? Em que era dividido em 3 dias. Um dos dias falava sobre gestão em si e o segundo dia, falava muito sobre autoliderança. E eu até peguei uma referência aqui de uma escritora. Vocês já ouviram falar da Dawn Watson? Acredito que já, né? Dawn Watson é uma americana que ela foi criada dentro de uma seita americana aqui no Brasil. E essa ideia é que ela servisse aos homens. Desde criança ela foi abusada sexualmente, psicologicamente. E foi uma palestra muito, muito interessante, muito gostosa de assistir, em que ela falava como você entrar, identificar a escuridão para poder você sair, se libertar daquela escuridão. É o que a gente fala aqui sobre autoconhecimento, maneira de autoconhecimento. Então é um livro que eu recomendo muito, da Watson, que ela fala sobre o despertar, né? Sim. Em que como você aprende, e tem um livro que eu gosto muito que é o Antifrágil, que você se fortalece nos momentos difíceis. Então você saber reconhecer e você lutar contra aquilo, que você vai sair fortalecido, muito mais fortalecido de como você entrou, né? Então procurar dentro de você e trabalhar aquela escuridão, saber sair da escuridão. Legal. Gente, quero então deixar aqui muito bem claro, meu muito obrigado a todos vocês que participaram, Dr. Carlos, Alex, Eu que agradeço. Dr. Rodolfo. Quero também alertar, gente, que saúde mental é um assunto sério. A gente falou aqui sobre algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar identificar, para a gente tentar reconhecer o que está acontecendo de errado, mas então o que fica esteja sempre atento ao que o seu corpo, a sua mente está falando e, se possível e se preciso, vá e procure uma ajuda clínica. Bom, este foi o 3º episódio do podcast Escuta ao Doutor. Eu estive com o Dr. Carlos Albach, médico oncologista e paliativista. Estive também com o Alex Ferreira, que é psicólogo da Unimed Campo Mourão, desculpa, Alex, e com o Dr. Rodolfo, presidente da Unimed Campo Mourão. Muito obrigado e até o próximo episódio.